Quero lhe convidar a abrir comigo em Isaías capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 8, enfim, todo o capítulo 39, são apenas 8 versículos. Podemos ler juntos aqui esse texto, amados? Está aqui no telão, está bem facinho da gente ler. Vamos lá? Juntos. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Vamos orar. Pai querido, nessa manhã, com os nossos corações abertos, queremos receber a tua palavra com temor, com tremor e com a dedicação necessária, tendo em vista o aproximar-se de um novo ano da nossa vida. Queremos consagrar este tempo e essa reflexão, para que o nosso novo ano possa ser abençoado pelo Senhor. Nesse momento abençoamos a vida de Léo Mazer, teve AVC, está em coma, com apenas 28 anos e precisa dessa graça da parte do Senhor. Tadeu, com infecção abdominal, está na UTI, com 32 anos e precisa também deste favor. E a igreja ora, clamando por misericórdia, para que o Senhor abençoe Léo e Tadeu em suas necessidades. Nós oramos assim em nome de Jesus. Fala ao nosso coração nessa manhã. Te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, essa é a última pregação do ano de 2018. E pensando no que falar nesse tempo tão importante da nossa vida, final de um ano, começo de um novo ano, penso que nós devemos nos fazer essa pergunta: o que viram em nossa casa no ano de 2018? Dependendo da nossa resposta, nós vamos estabelecer um novo caminho para 2019. O que viram na minha casa? O que viram na sua casa em 2018? Essa passagem bíblica, ela é praticamente um convite. E nós vamos entender por que no decorrer da nossa ministração. Mas há 4 convites que Deus nos faz a partir dessa reflexão. Em primeiro lugar, há uma retrospectiva. Diga, retrospectiva. É muito importante que a gente pare um pouco para fazer uma retrospectiva, fazer uma verificação das nossas experiências passadas. Ezequias estava sendo convidado por Deus, embora ele não entendeu muito bem a mensagem que Deus estava promovendo para ele naquela hora, naquele momento da sua vida, mas havia uma necessidade de que Ezequias fizesse uma retrospectiva. E nessa retrospectiva ele certamente veria a mão de Deus agindo de uma forma sobrenatural, como quase que em nenhum outro rei de Israel. Não houve um rei semelhante a Ezequias, com exceção de Davi, mas não houve alguém antes dele, nem depois dele, alguém tão abençoado, alguém tão provido, alguém por meio de quem Deus
operara tantos livramentos para a nação de Israel. E por conta disso, por conta deste reconhecimento, as nações vieram e trouxeram-lhe presentes. Por que presentes a Ezequias? Porque na medida em que Deus abençoava Ezequias, abençoava a nação, mas também abençoava contra os inimigos de Israel, que era também contra alguns inimigos de algumas nações. Então, quando Deus fazia com que Ezequias prevalecesse contra inimigos, as nações agradeciam. O entorno de Israel agradecia, porque a Síria, que era o grande inimigo de Israel, era inimigo também de outras nações. Por isso vinham os reis agradecidos. Olha, não sei o que aconteceu, eu não sei como é que você fez, sendo uma nação tão pequena, mas você conseguiu desbaratar o inimigo de tal maneira que, numa vez só, um anjo eliminou 185 mil soldados da Síria. Sabe o que é isso? Um anjo passar e eliminar 185 mil enquanto dormiam. O povo estava maravilhado. Era Deus na vida de Ezequias. Era Deus agindo de uma forma graciosa, abundante. E você consegue perceber isso quando você faz a retrospectiva. Ontem à tarde, fiz uma caminhada sozinho. Às vezes a gente tem que fazer essas caminhadas de oração para falar a nossa alma. Às vezes a nossa alma, ela insiste em nos jogar numa condição de abatimento. E a gente tem que sair e dizer, peraí, por que estás abatido a minha alma? Fala para a sua alma que você tem mais motivos para dar graças a Deus, você tem mais motivos de vitória, mais motivos de reconhecimento, e na hora que você sai, você olha o céu e você vai contando, Senhor, obrigado, porque naquele período de angústia, clamei, o Senhor me trouxe livramento, obrigado, não foi esforço meu, não foi sabedoria minha, não foi poder meu, foi a tua mão graciosa, bendita, maravilhosa, o Senhor livrou, o Senhor curou, o Senhor trouxe provisão, o Senhor trouxe direção, o Senhor trouxe amigos, o Senhor trouxe bênçãos e bênçãos. Então, retrospectiva tem a ver com você dar oportunidade à sua alma de fazer uma verificação do quanto Deus passou pela sua vida. E se você fizer isso, meu amado, se você fizer isso com toda a abertura do seu coração, você vai ver, como diz um cantor do hino batista, contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez, hás de ver surpreso, oh Deus. Aí você abre o seu coração e vai vendo, Ele vai trazendo, ó, lembra aquele período, lembra aquela época, lembra aquela pessoa, lembra aquela situação, lembra aquele poço no qual a sua alma estava, e você clamou e Deus te pinçou de lá e te trouxe a um patamar de segurança. Glória a Deus. Aí você vai falando para a sua alma. Retrospectiva, Ezequias, lembra dos 185 mil contra esse povo minúsculo de Israel. Vocês iam ser engolidos, vocês iam ser tragados vivos, não fosse a mão de Deus. Então diga para o seu vizinho, alegre-se, porque Deus já fez muito na sua vida. Diga isso. Alegre-se. A chamada retrospectiva. Pode se alegrar, meu amado. Se você está aqui hoje, neste culto, não está num leito de hospital, não está num cemitério, não foi porque não houve oportunidade, mas nas oportunidades que talvez você nem saiba que passaram por perto da sua vida, mas Deus trouxe livramento. Ele te trouxe resgate. Amém. E se você está aqui hoje de pé, Senhor, obrigado, porque nem isso eu deveria estar. Quantas situações onde poderíamos não estar aqui, mas Deus também trouxe livramento. Para todas elas. Ezequias, passe em revista a sua vida e lembre-se que houve um dia em que eu cheguei diante de você, Deus falando, e eu te disse, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Senhor, na flor da idade, olha o que Deus tem feito na nação, os livramentos, morrer agora não,
põe em ordem a tua casa, que você vai morrer. Aí ele vira para o lado da parede e chora, e chora, e ora. E para quem acha que Deus demora de responder as orações, Isaías deu o recado e foi embora. Mas Isaías só virou as costas para sair da casa, e Deus falou para Isaías, volta lá, porque eu já ouvi a oração de Ezequias. E eu vou acrescentar para ele 15 anos a mais de vida. E Isaías então volta, coloca ali a pasta de figo no lugar da úlcera, e ele é curado, e ele tem mais 15 anos de vida. O que é isso, queridos? É bênção. Deus que havia dito, olha, os teus dias foram contados e acabou aqui. Mas ele ora, ele chora, Deus tem misericórdia e estende. Deus tem os dias da nossa vida em seus livros, em seu livro. E se estamos aqui, é por graça e misericórdia. Então Ezequias, faz uma retrospectiva, porque não foi a pasta de figo que te curou, eu que te curei. Eu sou Yahvé Rafá, eu sou o Deus que te cura. Eu uso um médico, eu uso uma pasta de figo, eu uso uma pessoa, um profissional, mas na verdade a vida e a morte estão na minha mão. E eu lhe estendi por misericórdia e graça. Então faz uma retrospectiva, porque certamente você vai ter dias bons, mas também vai ter dias de doença, de enfermidade, para os quais, para estes dias, eu trouxe também livramento para a sua vida. Então é um chamado a cada um de nós no dia de hoje, a abrir o nosso coração diante da retrospectiva que fazemos. Eu amo retrospectiva quando passa no final de ano, não perco uma, fico meio indignado quando eu não marco na agenda e perco a retrospectiva da Globo, ou da Record, ou seja, de onde for, porque eu gosto de ver o que passou. Gente, a gente viveu tudo isso. Hoje tem internet, se perde, você pode recorrer depois, ajusta mais fácil. Faz a retrospectiva da sua vida. É o primeiro convite que Deus lhe faz. Mas em segundo lugar, faça uma avaliação do quanto essa retrospectiva afetou a sua vida e afetou a vida de outros, especialmente os da sua casa. Eu quero que você atente muito bem para isso. Porque, meu amado, Ezequias, ele era meio um mar morto. Ele recebia, e recebia, e recebia, e recebia, e recebia, mas ele tinha uma enorme dificuldade de repartir, de informar. E na falta de informação, ele falha na formação. Sabe quando a gente vai sendo alvo dessa graça maravilhosa de Deus? Deus nos abençoa no trabalho, entra dinheiro, entra provisão, Deus cura, faz isso e aquilo e tal. Mas é como se essas experiências fossem apenas absorvidas no nosso íntimo, mas elas não são repassadas, mas elas não são compartilhadas. E a gente vai, então, represando estas águas, mas a gente não consegue fazer com que isso, que de alguma forma me abençoou, possa de alguma forma abençoar especialmente os nossos filhos, especialmente a nossa família. Quando estava agora consagrando o Arthur, e que a gente gosta de compartilhar essa passagem bíblica do Salmo 128, a Bíblia diz que os filhos são como plantas de oliveira ao redor da mesa. Sabe por que mesa? Porque mesa significa lugar onde eu compartilho vida. Mesa significa o lugar onde eu compartilho as minhas experiências, onde eu conto as histórias, sem necessariamente estar fazendo um culto doméstico ou um culto religioso, mas é onde estou contando história. Olha, naquela fase da minha vida, como a gente costuma fazer ao redor da mesa, almoçando, no jantar ou no café da manhã, ou nas oportunidades, olha, papai, naquele período, estava assim, vivendo de tal forma, assim, assim, assim. Mas eu louvo a Deus, porque Deus veio e Ele trouxe uma provisão, Ele trouxe uma direção. Eu estava perdido, mas Ele mostrou um caminho. E sabe como Ele mostrou? Entramos num período assim, de consagração, ou de jejum, ou de oração, ou nada disso, mas Deus fez de uma forma ou de outra. E então vamos informando, e vamos formando. Ezequias
Primeiro faz uma retrospectiva e você vai ver que eu fui Deus na sua vida. Mas Ezequias, avalia a sua capacidade de informar, avalia a sua capacidade de formar, avalia a sua capacidade de transparecer do seu espírito. Porque se Deus de alguma forma lhe fez bem, transfira desse espírito de bondade e de graça, não de orgulho, nem de soberba. Porque é possível que seus filhos possam ver a bênção, mas não consigam ver o doador da bênção. Cuidado, porque eles podem ver o dinheiro que entrou como fruto da bênção, mas eles podem se perder e achar que o dinheiro é o Deus, que a provisão é o ídolo, e não quem o deu, e não quem proveu. Então Ezequias faz uma retrospectiva e avalia a sua capacidade de informar, e avalia a sua capacidade de formar, de contar a história e de atribuir a Deus a honra, a glória e o louvor. Por quê? Porque você estava no fundo do poço, então você não é digno de nenhum mérito. Se hoje você é alguma coisa, faz os teus filhos saberem que você é o que é por pura graça e provisão bendita da parte de Deus. Porque quando o dinheiro acabar, eles vão saber que há uma fonte inesgotável. Quando o ouro e a prata forem levados, há um valor incutido no coração deles, na mente deles, que ninguém vai roubar. Nem o rei da Babilônia, nem da Síria, nem de lugar algum. Então informa. E enquanto você informa, forma o caráter. Transfere do seu espírito. Talvez no final deste ano, nessa última pregação de 2018, você possa ter feito uma boa avaliação da retrospectiva. Puxa, Deus é bom. Mas talvez nesse segundo ponto, você pare e pensa, tive pouca mesa esse ano. Não falei com meus filhos. Não falei com a minha esposa. Não falei com meu marido. Não fui um colaborador para que eles fossem plantas de oliveira ao redor da mesa, porque não existiu mesa, não existiu diálogo, discutir a relação, houve pouca informação e, consequentemente, houve pouca formação. E eles não conseguiram assimilar de que tudo que Deus fez, foi Deus quem fez. Então diga para o seu vizinho, 2019, mais mesa na sua casa. Diga isso para ele. (2019) mais mesa, mais conversa, mais transferência de espírito, mais gratidão, mais bondade, mais humildade. Não se glorie por nada que você tem. Reconheça tudo fruto da graça, bondade e misericórdia. Mas há algo lá dentro que você deve ter claramente. Foi Deus quem fez. Deus livrou. Deus trouxe. Deus cuidou. Informa. Forma. Ezequias não conseguiu discernir quando Deus chegou para ele e falou o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque você está indo embora. Foi uma pista que Deus deu. Estendeu mais 15 anos, mas aquela palavra continuou. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Foi um sinal que Deus deu. Nessa retrospectiva, avalie a sua capacidade de informar e avalie a sua capacidade de formar. Terceiro lugar, como Ezequias teve uma dificuldade de discernir a pista que Deus havia dado para ele, Deus fez um terceiro convite, a discernir o que está no coração. Nesse período dos 15 anos acrescidos, eis que vem
as autoridades da Babilônia, de um país, de uma nação que estava em ascensão, mas ainda não era o império. Quem era o império até aquele momento era a Síria. A Síria estava decaindo, a Babilônia estava crescendo, e eis que vem a Babilônia para conversar com Ezequias. Ezequias estava convalescente daquela doença, de que fora curado por Deus. E então vem o rei da Babilônia para saudar, trazer presentes e se compadecer de Ezequias. E quando Ezequias então recebe essa autoridade, começa a mostrar os seus tesouros. E mostra o seu arsenal de guerra, suas armas, seu ouro, sua prata, tudo que ele tinha. Mas a Bíblia diz que nesse momento, Deus desamparou Josafá. Deus desamparou Ezequias. Desamparar em que sentido? Até aquele momento, tudo que Deus havia feito era Deus fazendo e Ezequias sendo um instrumento. Mas nessa hora, Deus desampara Ezequias, não no sentido de deixá-lo à sua própria sorte, mas no sentido de: Ezequias, agora eu vou largar de mão um pouquinho você, para ver o que você tem no seu coração. Se você se deixou transformar por todas essas coisas que vieram na sua vida, como fruto da minha bênção, da minha presença, ou se você assimilou um outro valor no seu coração estranho. Então Deus deixa Ezequias simplesmente para que Ezequias manifestasse o que estava lá. E quando então Ezequias tem a oportunidade de fazer o que estava no seu coração, ele começa a apresentar o ouro, a prata, as armas e tudo que ele tinha. E a conclusão a que a gente chega é que, puxa vida, Ezequias, você teve tantas outras coisas para você mostrar. Você poderia ter mostrado a sua cura, que foi Deus quem fez. Você poderia ter mostrado os seus filhos, com quem você teve mesa. Você poderia ter mostrado outros valores. Mas você mostrou ouro, prata, armas. E ele simplesmente revelou o que estava no seu coração. Quando a Bíblia diz que Deus desamparou, não é no sentido de: olha, desamparou, não vou mais cuidar de você. Há determinados momentos em que Deus deixa a gente fazer o que a gente quer, até a gente descobrir que a besteira que a gente fez foi porque tinha alguma coisa muito secreta e muito escondida no coração de que a gente nunca se deixou tratar. E às vezes Deus nos desampara neste sentido, para que a gente possa ter a oportunidade de, nesse momento em que nós somos o que nós somos, sem influência divina, sem influência de unção alguma, onde a gente simplesmente faz aquilo que está escondido no nosso coração, e Deus permitiu que ele fizesse isso, para que ele pudesse perceber: Ezequias, tem algo dentro de você, que se você não mudar, não vai ser bênção para você. O que eu quero te trazer hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, é que Deus tem sido fiel para com a sua vida. Mas as besteiras que a gente faz é por conta dessas coisas secretas que nós temos no nosso coração e que a gente não se deixa tratar. Essas coisas insanas nas quais nós nos envolvemos e que talvez faça parte da retrospectiva tão necessária. Olha, por que eu entrei por aquele caminho? Porque havia algo no meu coração que eu preciso vigiar. Porque eu falei o que eu falei, porque eu comprei o que eu comprei, porque eu me relacionei com quem eu me relacionei, porque essas vertentes foram abertas na minha vida.
Essas coisas a gente só descobre quando Deus larga a mão um pouquinho, quando Ele sai de cena um pouco, e a gente é deixado à nossa própria sorte momentaneamente, para a gente poder perceber o que há de oculto, o que há de secreto, e o que há de segredo dentro de nós, que a gente não se deixa tratar, mas que pode ser um laço para a nossa vida no próximo ano. Mas esse laço será cortado em nome de Jesus. Você pode dizer isso para o seu vizinho: todo laço no seu coração será identificado e será cortado em nome de Jesus. Eu quero lhe dizer hoje, em nome de Jesus, o que está em 2 Crônicas 32, 31. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Repita após mim: Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Sabe esses momentos estranhos da nossa vida? Em que às vezes a gente, eu orei, Deus não respondeu, por que disso, por que daquilo outro tal? Às vezes você tem a impressão de que Deus tirou a mão. Nessa hora que você tem a impressão de que Deus tirou a mão, meu amado, volte-se para dentro de você mesmo e consulte a Deus. Deus, o que tu queres revelar? Por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu senti isso? Por que eu entrei por esse caminho? Revela o que está no meu coração. Porque se há algo em mim que pode ser um entrave para o próximo ano ou para os próximos anos, eu quero conhecer. Eu quero remover essas tábuas, esses entulhos, essas pedras. Porque eu quero que o ano de 2019 possa ser uma bênção, e o será. Eu sei que da parte do Senhor tudo acontecerá para que seja, mas eu não quero ser um impedimento para o que o Senhor há de fazer. Então, Ezequias, na hora que o pessoal da Babilônia foi, eu te deixei para ver o que estava no teu coração, que valores você ia mostrar. O que está no seu coração? E o que estava no coração de Ezequias? Soberba. Nesses dias de hoje, onde a nossa vida está tão exposta, onde até o que a gente come, a gente tira foto e põe lá no Instagram, Deus continua perguntando: o que vira em tua casa? O que você comeu? Para onde você viajou? Como é a sua casa? Se você comprou um carro novo ou não? Não estou estabelecendo um juízo de valor em cima disso, então não é uma crítica. Apenas é uma reflexão. O que viram na sua vida? O que viram na sua casa? Eu gostaria que no diagnóstico final, ainda que tenham visto que nesse ano fomos para um tal lugar, ou uma coisa ou outra, mas Senhor, que eu não seja tão raso a ponto de a única coisa que ter apresentado é o restaurante em que comi, a casa em que morei, ou o carro em que andei. Porque todas essas coisas são apagadas. Tudo passa na vida. O que vira em tua casa, Ezequias? Vira o ouro, vira a comida que eu comi, vira o restaurante por onde eu passei. Mas Ezequias, eu quero te fazer uma outra pergunta. Será que é só isso que você tem de valor? Será que foram estes valores que você, só isso que você tinha de mostrar? Então no final deste ano eu quero fazer uma avaliação da minha vida. O que Deus viu na minha casa? Será que na minha casa esse ano houve oração? Houve temor a Deus? Houve presença na hora da angústia de alguém da família? Houve conselho? Houve palavra vivida? Mais do que fotos, valores. O que vira em sua casa? O que vão ver no ano de 2019?
O que vão ver a partir de 2019? O que verão na sua vida? O que verão na sua casa? A última coisa que eu quero trazer como reflexão nesse momento é que Ezequias estava sendo convidado a pensar nas próximas gerações. Quando Ezequias mostrou ouro, prata e não mostrou outros valores, podia ter mostrado a cura que ele recebeu, podia ter mostrado o favor de Deus, o anjo que eliminou 185.000 da Síria. Ele não contou nada disso. Ele não mostrou esses valores espirituais. Ele mostrou coisas, objetos, ouro, prata, armas. Foi isso que ele mostrou. Quando Isaías, finalizando essa conversa, diz: olha, pois eu te digo, assim diz o Senhor, que virá um tempo em que esse mesmo povo que veio te visitar vai se tornar um império poderoso, e eles vão entrar na tua casa e vão levar esse ouro que você mostrou. Eles vão levar o ouro, vão levar a prata, vão levar as pedras, mas vão levar também seus filhos. Vão levar também aquilo que você não mostrou, que você poderia ter mostrado. Vão levar o que você mostrou e vão levar o que você não mostrou. E eles serão eunucos, castrados em outros impérios. E sabe o que Ezequias falou? Boa essa palavra. Se você recebesse uma palavra dessa, o que você diria? Acho que você está até arrepiado. Só em fato de eu ter falado o que eu falei, você já está aí meio petrificado na sua cadeira. Sabe o que Ezequias falou? Boa essa palavra, porque isso não vai se cumprir nos meus dias. Ele não estava preocupado com as outras gerações. Vocês sabiam que eu já oro pelos meus netos que não nasceram ainda? Mas para orar pelos meus netos, eu oro pelos meus filhos. Senhor, que quando eles se casarem, que eles se casem com pessoas certas, que sejam pessoas que tenham temor do Senhor, que sejam pessoas que amem a igreja, que seja um casal que não negocie valores, que seja puro nos relacionamentos, desde namorados, se tornem noivos direitinho e se casem. Senhor, sustenta-os, livra-os das tentações. Para isso precisa haver mesa, para isso precisa haver diálogo, para isso precisa haver construção de valores. Aí sim funciona a gente orar pelos netos e pelos bisnetos, garantir que as próximas gerações sejam abençoadas da forma como você procurou ser abençoado e viver diante de Deus com temor e tremor. Mas Ezequias está mostrando aqui nesse momento o seguinte: Deus está dizendo seus filhos, ou seja, sua posteridade será levada cativa, e eles se tornarão eunucos, e ele está dizendo, boa essa palavra, porque isso não vai acontecer nos meus dias. Ou seja, tem gente que só vive para os seus dias, mas Deus nos chama a viver para as outras gerações. Eu não estou vivendo para os meus dias, eu estou pensando quando não estiver mais aqui, mas que os valores que eu procurei viver juntamente com a minha esposa sejam encarnados, vividos de tal maneira pelos meus filhos e sejam passados aos netos e aos bisnetos, porque é assim que Deus faz. Deus faz uma promessa a Abraão, mas sabe quem é que vai colher essas bênçãos? Não é nem Isaac, nem Jacó, nem alguns dos filhos de Jacó. É a posteridade que volta para a terra prometida. Mas para isso, Deus disse, eu te escolhi, Abraão, para que você ordene bem a sua casa, para que eu possa fazer vir sobre você, sobre a sua posteridade, o que eu prometi para você. Então, ordene a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. .
Viva os valores da simplicidade, da humildade, da mansidão, da disciplina, do temor ao Senhor. Viva não só para a sua geração, mas viva para as outras. É quase que inacreditável que Ezequias, que tenha sido um rei, que não houve outro além dele, nem antes nem depois, de tanto que Deus usou, ser pai de Manassés, que foi um dos piores reis que Judá conheceu. É inacreditável que Ezequias tenha tido tantas experiências com Deus, mas tenha tido tanta dificuldade de informar, de formar e de cuidar das outras gerações. Como isso pode acontecer? Aconteceu com Davi. Aconteceu com Ezequias. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Mas eu quero te dar uma dica. Se você quer ser grande, não como orgulho, mas se você quer ser usado por Deus de uma forma grandiosa, cuida das coisas pequenas da sua vida. Cuida dos fundamentos da sua vida. Cuide de quem você é. Ouça o que Paulo falou a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida de como você vive. Cuida da sua paciência. Cuida do seu amor. Cuida dos seus valores. Cuida de quem você é. E o que você é, transmita. Compartilhe. Transfira do Espírito que há na sua vida. E sabe o que Deus vai fazer? Não se preocupe com o que Deus vai fazer. O fazer é de Deus, mas o ser é você quem constrói diante de Deus. Seja você uma bênção. Como Deus falou a Abraão: Abraão, vai acontecer isso, mas se tu uma bênção. Ou seja, pague as suas contas, não deva nada para ninguém, vire o mundo se necessário for, para você honrar a sua palavra, honrar um compromisso seu, porque isso que a gente faz na nossa vida está sendo visto pelas pessoas que nos cercam, especialmente pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Tem cuidado de você mesmo. Preocupe-se com as novas gerações, sendo você a pessoa que Deus quer que você seja. E dessa forma, meu amado, o ano de 2019 será o melhor ano da sua vida. Podemos ficar de pé e dizer isso para o nosso vizinho: 2019 será o melhor ano da sua vida. Vamos cantar esse hino, queridos, último hino deste culto, deste ano. Vamos fazer deste hino a nossa entrada para um novo ano, que seja a nossa oração. Ninguém vai embora, receba da unção que há de ser liberada enquanto adoramos ao Senhor com este hino de adoração. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar o Senhor. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Vamos cantar, leva-me. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória.
Espírito. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me, cobre-me com tua graça. Sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu tenho de amor por ti, com desejo santo, queima fogo santo. Vamos cantar, Espírito. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me, cobre-me com tua graça. Sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com